7 horas e 33 minutinhos, nós vamos conversar agora sobre uma situação que você acompanha na nossa programação em todos os nossos jornais, né, em todos os nossos programas, que são motoristas inabilitados, muitas vezes embriagados, que abusam da velocidade, que não respeitam as leis de trânsito. E aí a gente pensa, será que é possível explicar esse comportamento que põe em risco tantas vidas? Nós convidamos o psicólogo que é especialista em trânsito, está com a gente aqui hoje, o Saulo Magalhães. Saulo, prazer te receber aqui, viu? Muito obrigada. Muito prazer, Mônica. Bom dia. Bom dia. Olha, eu tenho ficado assustada, porque nos últimos dias o que a gente falou de motorista inabilitado, que pega o carro e infelizmente acaba causando acidentes. O que explica esse comportamento no trânsito de hoje? Estamos mais agressivos? Sim, com certeza. Tem um ponto muito interessante quando nós pensamos o comportamento humano no trânsito, sim, que é a relação de poder que o motorista tem. Então, ele, nas suas mãos, um volante, aos seus pés, um pedal que o possibilita acelerar, um outro pedal que o possibilita, quando ele quer, frear. Tudo isso, até da ordem do inconsciente, gera nele uma perspectiva de que ele está no controle de tudo. Então, a sua agenda pessoal, o seu desejo, a sua maneira de ver o mundo e de viver aquele momento é transferida para aquela relação com o automóvel. Ele acaba se desligando em algum momento daquilo que está ao seu entorno, exatamente por conta de uma relação de poder, onde o meu desejo vai imperar do jeito que eu quero, da forma como eu quero. Entendi. E aí isso é muito perigoso, né? Porque a gente se esquece do coletivo e põe em risco a nossa e a vida dos outros. Exatamente, exato. Existe uma outra questão que tem sido apontada na literatura, né, que é o nosso estilo de vida contemporâneo. Né? O estresse do século XXI, o imediatismo, a aceleração, o tempo muito curto, tudo isso vem junto ao carro, né? Então eu entro no carro para ir para uma reunião, por exemplo, do outro lado da cidade, né? Então eu trago para dentro do carro, para o volante, para o meu acelerador, o meu imediatismo. A minha pressão, a forma como eu preciso chegar na hora, senão eu vou atrasar, isso vai me causar alguns ônus. Tudo isso vai sendo transmitido e eu acabo me desligando das leis de trânsito, daquilo que precisa ser observado, né? Da forma de contemplar esse deslocamento. O estresse acaba dando o tom dessa proporção. E a gente passa, né, em um determinado momento da vida, a gente passa ali por um processo de educação para o trânsito. Então nós temos aí a legislação. A gente passa por isso e se esquece, né, porque a gente vê pessoas que estão dirigindo sem carteira de habilitação. Por mais que dirijam bem, não são habilitadas para tal, né? Que inconsciência, que falta de discernimento, não é, Saulo? Sim, um senso cívico até, viu, Mônica? Assim, um senso de cidadania, né? Enfim, nós temos essa perspectiva da legislação de trânsito, né? A Carteira Nacional de Habilitação, tudo isso, como você bem colocou, prepara o motorista para existir enquanto cidadão que está habilitado a se deslocar conduzindo um veículo, né? A preparação, as aulas teóricas, né? As aulas de rua, tudo isso gera um repertório para esse lugar. Mas não é a garantia de que ao ter uma carteira nacional de habilitação também, ele vai corresponder a isso. Né? A gente tem um acidente que foi registrado ontem à noite, eu quero aproveitar que você está aqui comigo para a gente acompanhar. Eu vou chamar novamente a Débora Pérez, lá em Araxá, porque uma mulher se envolveu nesse acidente, ela estava com sintomas de embriaguez. Débora Pérez, nos conte melhor, ela bateu num poste e esse caso foi em Patrocínio. Exatamente, Mônica. Segundo as informações que foram repassadas pela Polícia Militar, essa mulher de 43 anos perdeu o controle do veículo e acabou batendo em um poste de iluminação pública. Ela foi socorrida por uma equipe do SAMU, encaminhada para o hospital, mas quando a Polícia Militar chegou na cena, né, de onde esse acidente aconteceu, eles encontraram apenas o veículo. Eles buscaram, então, informações, as pessoas disseram que ela foi atendida por uma equipe do SAMU e, dessa forma, os policiais foram até o hospital entender a dinâmica do acidente e cumprir também com as obrigações. Lá no hospital, ela se recusou a passar pelo teste do bafômetro, não quis, estava visivelmente, segundo as informações da Polícia Militar, com sinais de embriaguez. Além disso, essa não era a única irregularidade, ela também estava com a CNH vencida, ela foi multada e o veículo foi liberado para o motorista devidamente habilitado, viu, Mônica? Eu não consigo entender isso. Não é a primeira e nem a última vez, infelizmente, que a gente vai noticiar
que uma pessoa pega o carro, né, depois de beber pouco ou beber muito e vai aí para as avenidas ou muitas vezes vai para as rodovias. Obrigada, viu, Débora? Saulo, está acompanhando aí, aconteceu ontem à noite. Exato. Quer dizer, mais uma vez falta aquele sentimento cívico, aquele discernimento, não é? Exato. E para além disso, né, Mônica, eu fico pensando, eu estava ouvindo aqui a repórter trazer com detalhes essa questão, né, e pensando assim, como foi o dia dessa mulher? Como é que tem sido o mês dessa mulher? Né? Antes dela chegar e pegar o volante. Na verdade, antes, inclusive, dela se embriagar, né? E dela, então, se autorizar a beber e se autorizar a pegar um volante. Quer dizer, quando a gente amplia a cena, e isso é muito importante para a gente compreender o comportamento, né? A gente ampliar o contexto, a gente começa a compreender que o nosso estilo de vida contemporâneo, as pressões, o estresse, nos leva muitas vezes, por exemplo, a um consumo excessivo de álcool e nos autoriza também, eu preciso beber agora, eu tenho que relaxar e agora eu vou com o meu carro, não vou pegar Uber, não vou chamar ninguém, porque eu quero minha autonomia. Então a junção dessa autonomia com esse estresse, muitas vezes chega aqui. Ela não é vítima, naturalmente, de nada, né? Ela é uma escolha dela, foi uma escolha que ela fez, assumiu o risco, naturalmente, mas é interessante a gente perceber que isso é amplo. Fala de como nós existimos no século XXI, com tanta pressão, com tanto estresse e querendo uma fuga, querendo um alento para essa condição.